Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui presentes assistindo este vídeo. Meu nome é Isaac e eu sou um dos alunos participantes deste projeto realizado pelos tutores João Sansley e Rafael Benito. Nosso tema foi a correlação da força de preensão manual com indicadores de saúde em adultos residentes em instituições de longa permanência. Em relação à introdução, foi identificado que o comportamento sedentário tem sido reconhecido como um importante fator de risco para diversas condições de saúde, incluindo a obesidade, disfunções cardiovasculares e declínio funcional em adultos e idosos. A prática insuficiente de atividade física e a exposição prolongada ao sedentarismo contribuem para a redução da força muscular, alterações posturais e prejuízos no equilíbrio, aumentando o risco de quedas e comprometendo a qualidade de vida. Dentre as medidas de desempenho físico, a força de preensão manual tem se destacado como um indicador confiável da capacidade funcional global, associando-se a parâmetros antropométricos, equilíbrio postural e saúde cardiovascular. Apesar da sua relevância, ainda são escassos os estudos que investigam simultaneamente a relação entre força muscular, medidas antropométricas e equilíbrio e variáveis cardiovasculares em adultos residentes em instituições, grupo potencialmente mais vulnerável aos efeitos do sedentarismo. Ao correlacionar a força de preensão manual com medidas antropométricas de equilíbrio e cardiovasculares em adultos residentes em uma instituição de longa permanência, mostraremos aqui nosso delineamento e a base da metodologia, onde este estudo transversal integra o projeto multicêntrico, intitulado Impacto do Comportamento Sedentário sobre Indicadores de Saúde e Qualidade de Vida em Adultos Jovens e Idosos. A amostra, por conveniência, foi composta por 12 adultos de 42 a 87 anos, residentes em uma instituição mantida pelo município de Santo André, em parceria com uma organização governamental. A equipe de coleta foi previamente treinada pelo pesquisador responsável, de modo a garantir a padronização dos procedimentos e a reprodutibilidade das medidas. A variável de estudo analisada foi a força de preensão manual, avaliada por meio de um dinamômetro analógico, e os participantes realizaram 2 tentativas com cada mão, em posição padronizada, sendo considerada para análise o maior valor obtido. Também foram utilizadas as avaliações de peso corporal e estatura, onde utilizamos para cálculo do índice de massa corporal e o IMC. Também foi realizada a avaliação de circunferência da cintura, como indicador de adiposidade central, teste de equilíbrio estático e dinâmico, incluindo o teste unipodal e o alcance funcional. Também foi utilizado as avaliações SPPB, contemplando os componentes de equilíbrio, velocidade habitual de marcha e testes de sentar e levantar, além das avaliações cardiovasculares, incluindo frequência cardíaca de repouso e pressão arterial sistólica e diastólica. Algumas das nossas utilizações de análise estatística com uma diferenciação do desvio padrão de 0,05. Nessa tabela, onde mostramos os resultados da nossa correlação da força de preensão manual, foi identificado que quanto maior a força de preensão, menor o peso corporal do indivíduo. Nessa segunda tabela com os resultados, foi identificado que quanto maior a força muscular do indivíduo, maior seu equilíbrio. E nessa última tabela, foi identificado que, melhorando nossa força, melhora a qualidade de funcionamento cardiovascular, ou seja, melhor funcionamento do coração. Ele vai trabalhar de forma mais eficiente. A presente investigação demonstrou que a força de preensão manual apresenta correlações relevantes com indicadores antropométricos de equilíbrio e cardiovasculares em adultos residentes em uma instituição. Os resultados evidenciaram que valores mais elevados de IMC e circunferência de cintura estiveram associados com a menor força de preensão, corroborando achados prévios que apontaram o excesso de adiposidade como fator relacionado à redução da capacidade funcional e da força muscular em diferentes faixas etárias. No que se refere ao equilíbrio, observou-se correlação positiva significativa entre a força de preensão e o equilíbrio nos testes tandem, semitandem e equilíbrio do SPPB. Esses achados reforçam a literatura que aponta
a força muscular, especialmente de membros superiores e inferiores, como importantes determinantes para a estabilidade postural e prevenção de quedas em adultos e idosos. Tal relação sugere que a força de preensão, mesmo sendo uma medida simples e de fácil aplicação, pode refletir a condição global de desempenho motor. Em relação às variáveis cardiovasculares, a associação negativa encontrada entre a força de preensão manual, a pressão arterial diastólica e a frequência cardíaca de repouso está em consonância com estudos que identificam a força muscular como marcador de menor risco cardiovascular e a saúde geral. Por outro lado, a ausência da correlação significativa com a pressão arterial sistólica e a velocidade de marcha sugere que esses desfechos podem ser influenciados por outros fatores além da força muscular, como condicionamento cardiorrespiratório, função autônoma e características individuais do envelhecimento. De forma geral, os achados reforçam a importância da avaliação da força de preensão manual como ferramenta prática e acessível para monitorar a saúde funcional e cardiovascular em populações adultas e idosas. Considerando o caráter transversal deste estudo, sugere que futuras pesquisas longitudinais explorem o papel da força de preensão como preditor do declínio funcional e risco de eventos cardiovasculares, bem como intervenções que promovam o aumento da força muscular, visando benefícios multissistêmicos. Os resultados indicam que a força de preensão manual apresenta associações significativas com medidas de adiposidade, equilíbrio e alguns parâmetros cardiovasculares, reforçando seu papel como marcador funcional relevante em adultos e idosos. Tais achados destacam a importância de estratégias voltadas ao fortalecimento muscular para a promoção da saúde física e prevenção de riscos cardiovasculares e funcionais, especialmente em populações institucionalizadas. Aqui estará nossas referências utilizadas para a conclusão do nosso estudo. A todos que viram o vídeo até aqui, eu gostaria de desejar meus agradecimentos. Muito obrigado a você que prestou atenção, você que se interessou pelo nosso estudo. Muito obrigado.